Olá, sejam bem-vindos à nossa série Weekly Thoughts, com mais um comentário semanal, e hoje contamos com o contributo de um novo rosto, que é também, e com muito orgulho, para todos nós, a nova embaixadora da Brands Community, que se vai estrear precisamente nestes nossos pensamentos em voz alta. É um maravilhoso exercício de reflexão estar aqui com a Conceição Zagal, que tem um percurso, eu diria, Conceição, tão notável quanto infindável, e ainda bem, porque é presidente-geral da Associação CAIS. Eu vou só referir aqui algumas das suas ligações a algumas instituições. Presidente do Conselho Consultivo do Grace, é uma associação de empresas responsáveis, para quem não sabe, membro externo do Conselho de Faculdade da Nova Medical School e também membro da Assembleia de Representantes da Associação Mutualista Montepio, entre muitos outros cargos que assume com uma vida muito ativa. Conceição, bem-vinda e muito obrigada. Olá, Maria José, muito obrigada a si, muito obrigada a todos as pessoas que nos estão a ver. Oportunidade fantástica de falar consigo, Maria José, muito obrigada. E eu desafiei aqui um bocadinho a Conceição a falar desta necessidade que nós temos de continuar ativos, de continuar vivos. A Conceição é um excelente exemplo disso, é uma mulher que não para, não se pergunta a idade às senhoras, mas é de facto uma mulher que não para, já fez uma vida muito ativa durante todo um percurso profissional, mas que continua a manter de facto essa ligação a muitas instituições, a muitas atividades, uma dinâmica de vida muito interessante. Até que ponto é que nós podemos manter esta dinâmica de vida com as organizações a apoiar este crescimento constante, porque todos nós queremos continuar a crescer, porque parar é também morrer, nós sabemos disso. A partir dos 50 ou a partir da idade da reforma, Conceição, não estamos de todo improdutivos. Não estamos de todo fora de uma vida ativa, de um contributo ativo para a vida das organizações e da sociedade. Mas é claro que não, Maria José, não se pergunta a idade às mulheres, às senhoras, mas eu digo-lhe, eu tenho 69 anos, vou a caminho dos 70, farei 70, enfim, se tudo continuar a correr como até aqui, no dia 13 de outubro, e sinto-me extraordinariamente ativa, sinto-me viva, sinto-me com saúde e sinto-me sobretudo preparada para aceitar uma ou outra limitação que a condição física possa naturalmente dar-me. Eu não posso querer, nesta idade, ter a mesma vitalidade que tinha há 20 anos atrás, ou a mesma vitalidade que têm as minhas filhas ou os meus netos. Tenho, acima de tudo, que saber adaptar-me às circunstâncias e combinar a capacidade do conhecimento que fui adquirindo ao longo da vida com a adequação àquilo que me vai surgindo pela frente em termos de desafios. E o manter-nos ativos é extraordinariamente importante. Nós nascemos, crescemos a aprender, desde o momento em que abrimos o olho para a vida, e vamos evoluindo à medida que as oportunidades nos vão surgindo, desde logo com a formação básica, complementada com a educação que vamos recebendo em casa, que vamos recebendo também nos contextos em que estamos inseridos, depois, enfim, o ensino secundário, depois o ensino superior e depois a formação ao longo da vida. E este ciclo de aprendizagem é excessivamente poderoso, excessivamente rico, para que nos demos ao luxo de o desperdiçar. E desperdiçá-lo significa também não sermos capazes de o partilhar. Ora, se eu tenho mais conhecimento porque alguém aceitou partilhá-lo comigo, como é que eu posso ter o arrojo de não o partilhar também com alguém com quem tenho obrigações, que são aqueles que estão à minha volta, aqueles que estão a aprender e aqueles de quem eu posso beneficiar e que comigo podem beneficiar numa ótica de partilha de know-how, de partilha de experiência, de partilha de insucessos, de partilha de sucessos. E pronto, e é assim que o mundo cresce, não querendo ser demasiado egoísta ou demasiado, como eu costumo dizer, self-centric, quero de uma forma ou outra orgulhar-me pelo facto de um dia que eu viva noutra dimensão que não é esta terrena, eu possa, seja qual for a dimensão em que eu estiver,
poder estar a assistir com a visão helicóptero e dizer assim, uau, eu deixei qualquer coisa de positivo para a vida. E isso dá-me uma garra enorme para continuar. Conceição, e será que as organizações estão preparadas para ter esta visão? Umas sim, outras não, como tudo na vida. Eu tive o privilégio de desenvolver a minha carreira profissional ao longo de 40 anos numa empresa que sempre valorizou o conhecimento e sempre incentivou os seus colaboradores a desenvolverem-se em termos de auto e de conhecimento também coletivo. Eu tive 40 anos na IBM, dentro da IBM eu fiz a evolução de carreira toda lá, eu tive vários empregos e várias profissões dentro da mesma empresa e fui precisamente adequando o meu perfil pessoal e o meu perfil profissional às novas oportunidades que iam surgindo, ou que eu procurava também, um pouco em função do gás que a empresa me dava para novos conhecimentos. A empresa tinha, inclusivamente, e eu creio que continua a ter, planos muito sérios e muito comprometidos de partilha de compromissos, precisamente, redundando com a aquisição de conhecimento. Queres aprender mais um bocadinho? Então está bem. Então nós patrocinamos a tua formação. E ao patrocinarmos a tua formação, tu também, do teu lado, tens a responsabilidade de dizer, então agora durante 3 anos não sais, ou se saíres, devolves o investimento que nós fizemos em ti. E isto foi fantástico, porque ao longo da vida eu fiz muitíssima formação em Portugal e lá fora. Nós tínhamos inclusivamente um centro de formação em La Houppe, em Bruxelas, para onde íamos ciclicamente fazer formação sobre liderança, sobre técnicas de negociação, sobre project management, enfim, N oportunidades que nos deixavam crescer, não apenas em aquisição de conhecimento, como também na ambição e no desejo de querer subir mais um passo na carreira. E, portanto, digamos que, de uma forma ou outra, desde o primeiríssimo dia em que eu entrei na empresa, eu fiz formação sobre tudo e mais alguma coisa. Também sobre voluntariado, sobre certificações, sobre qualidade. E é esse manancial e todo esse potencial de formação a que eu tive acesso e que eu usei, que hoje em dia me fazem ter um sentido mais elevado de vida e uma responsabilidade ainda mais assumida de querer partilhar tudo o que fui adquirindo ao longo da vida na empresa com aqueles com quem eu tenho a oportunidade fabulosa de interagir no meu dia-a-dia. Muito bom. Sem dúvida, Conceição. Inclusivamente pode partilhar exatamente uma experiência numa empresa que acabou por ser também diferenciadora na forma como a tratou, porque isto também é importante, a partilha destes exemplos, não é? Claro que é. Eu tenho tido a sorte, e foi outra coisa em que a empresa me deu uma liberdade de todo tamanho. Tenho tido a sorte de poder interagir com várias organizações do mundo corporativo, social, ambiental, das comunidades locais, porque a empresa me foi dizendo assim, sim senhora, usa e abusa daquilo que sabes em prol do melhor serviço aos nossos clientes e aos nossos colaboradores, mas não desperdiça oportunidades de levar a exercício também noutras organizações aquilo que nós te podemos dar. Portanto, e o voluntariado foi disso um bom paradigma. Eu fiz muito voluntariado, fiz individualmente e fiz coletivamente, também numa ótica de integração com vários níveis de colaboradores na minha empresa, e de facto o eu poder chegar às comunidades, o eu poder chegar às organizações académicas. Eu trabalhei muitíssimo com a AIESE, que é a Associação Internacional de Estudantes de Economia e de Gestão, para onde eu levei tantos dos conceitos que aprendi na empresa e de onde eu trouxe tantos dos colegas que vim mais tarde a ter na empresa também, o chegar a essas organizações e dizer, meninos, meninas, cá estou,
Eu sou IBM, e eu tenho isto para partilhar convosco. E eles dizerem, ok, ainda bem, porque nós temos IBM e temos organizações de setor financeiro e temos organizações de setor social e temos organizações de todos os setores de atividade, com uma vontade enorme de combinar conhecimentos, de combinar partilhas, de combinar uma interação fabulosa de uma forma matricial. E isto depois trazido para a empresa, Maria José, significa produtividade, significa uma abertura de horizontes, significa uma amplitude enorme e um potencial enorme de intervenção. Não há dúvida nenhuma que significa o expoente máximo que a articulação entre stakeholders pode representar em prol de um mundo que tem que ser necessariamente mais sustentável. E ele é tão mais sustentável quanto mais nós formos capazes de casar, numa ótica de complementaridade, tudo aquilo que vamos construindo, edificando e dinamizando nesta capacidade de inter-relação que consigamos construir com todos os que nos rodeiam no mundo em que temos a sorte de estar inseridos. Muito bom. E quando se fala tanto hoje em dia na necessidade de se olhar cada vez mais para as pessoas, não é? E das empresas terem as pessoas como o seu principal foco, este é um bom exemplo de como todo esse ecossistema funciona, enriquecendo as pessoas e as pessoas enriquecendo as organizações, e portanto acaba por ser aqui, lá está, uma visão win-win e muito social, não é? Também. Claro que as organizações são pessoas, somos todos nós. Eu costumo dizer que não há organizações perfeitas, porque não há pessoas perfeitas. Nós somos, por muito que exercitemos a nossa capacidade de sermos melhores pessoas, seja do ponto de vista da nossa formação humana, da nossa formação ética, moral, seja do ponto de vista da nossa formação académica e do nosso desenvolvimento de conhecimento e de competências, nós temos sempre imperfeições a registar. Porque somos humanos e todos os humanos têm limitações de ordem pessoal e também neste crescimento que é possível fazer ao longo da vida, nós aprendemos muito com o que não queremos repetir em nós e com aquilo que não queremos mimetizar no que vemos nos outros. E aprendemos muitíssimo com a nossa capacidade de, no bom sentido, copiar o que de melhor possamos ver nos outros. E é assim que crescem as organizações. E é assim que crescem as organizações até cada vez mais do ponto de vista da competição que têm que fazer. Eu lembro-me que em determinada altura no tempo, na minha empresa, eu consegui desmistificar um bocadinho o sentido da concorrência, da competitividade, fazendo encontros regulares com as minhas pares noutras organizações do mesmo setor de atividade, o setor das TIs. Aquele de início criou alguma necessidade de ajuste, criou até em algumas circunstâncias eu diria que sim, um bocadinho de mal-estar. Desconforto. Mas desconforto para os outros, não para nós quatro, que nos juntávamos regularmente. A concorrência, as diretoras de comunicação e de cidadania e de marketing da concorrência, mas de facto depois veio a provar-se tão construtivo, tão útil, tão mais capaz de contribuir para o bem do todo do setor das tecnologias de informação, que as pessoas muito depressa afugentaram os seus medos. E nós aqui, nesta ótica de uma interação muito próxima entre as quatro grandes empresas de um mesmo setor, que tínhamos tudo para ser concorrentes e afinal não éramos, desenvolvemos muito também o princípio da competição. Claro que quando é para concorrer, concorre-se. Se eu puder ganhar uma oportunidade de forma justa à minha concorrência, eu ganho-a. Agora, se eu puder servir um cliente
complementando com a oferta que eu tenho, a oferta de um outro construtor, melhor ainda, e o meu cliente fica muito mais bem servido. E isto é muito possível na vida. Para que combater se nós podemos cooperar? Para que divergir se nós podemos concordar? Para que perder oportunidades de aprender se nós podemos angariá-las? E, no fundo, isto é um bocadinho o princípio do time. Together we achieve more. A união faz a força. Se pudermos estar juntos e conjugarmos conhecimento, e conjugarmos vontades, e conjugarmos empenhos, seguramente que nós ficamos muito mais fortes, muito mais capacitados e muito mais capazes de defendermos causas que sejam comuns ou não. Conceição, e sem dúvida que esta é a mensagem que nesta altura faz sentido também partilhar aqui com a nossa comunidade, porque é assim que também vamos conseguir viver todos melhores e lá está, crescer, que é o que todos queremos, não é? Crescer de forma sustentável. Conceição, para terminar, e porque também faz parte aqui da tradição dos nossos comentários semanais, pedi-lhe para partilhar uma sugestão de cultura ou lazer em jeito de fecho de conversa. Ora bem, de cultura ou de lazer, eu de cultura, eu dou comigo a recomendar sempre um livro que não é necessariamente recente, mas que eu gostei imenso de ler, até um pouco pela perspectiva de se entender um bocadinho melhor a história de Portugal e a interação com o país de expressão portuguesa, o Equador, Miguel Sousa Tavares. Eu costumo dizer que eu mudei um bocadinho a opinião que tenho de Miguel Sousa Tavares depois da leitura desse livro. Consegui, quem escreve qualquer coisa como o Equador tem que ser alguém genial perante quem eu me vergo enquanto autor. E, portanto, eu recomendo vivamente e recomendo depois, naturalmente, também que se visite São Tomé e Príncipe para perceber ainda melhor o Equador. Em termos de lazer, eu sou uma mulher, eu adoro viajar e, portanto, cada franja de oportunidade que eu tenho para viajar, lá vou eu, e de cada vez que consigo juntar mais uns pós, quase que no meu porquinho alheio, eu lá vou viajar. Eu recomendo muito neste momento que se viaje em Portugal. Há cantos maravilhosos, não é por acaso que Portugal está cheio de estrangeiros que querem viver cá. Querem viver cá com boas condições, querem viver cá com segurança, querem viver cá com sol, com luz, com mar, com ar, com territórios verdes como em mais sítio nenhum. E, portanto, eu recomendo o Gerês. Eu recomendo o Norte, recomendo o Gerês, recomendo aqueles recantos fantásticos, recomendo que, eu não quero fazer publicidade de modo nenhum, mas vamos lá, São Bento da Caniçada, vamos lá à gastronomia daquela zona do país que é privilegiadíssima e que merece ser degustada, e aprendamos que no nosso país podemos cada dia confirmar completamente o quão bom é ir para fora cá dentro. O nosso país é maravilhoso, tem tudo por explorar. Vamos lá explorar o Minho, vamos lá explorar o Gerês, vamos lá explorar o que o nosso país tem para nos dar e também aí perceber um bocadinho melhor o que é o Empower Brands Channel e as oportunidades que nos dá a todos nós, cidadãos, que às vezes andamos um bocadinho distraídos e que temos tudo a aprender com organizações como esta, que tanto se prezam de poder procurar o melhor para Portugal e para os portugueses. E é tão verdade, Conceição, que nós até temos uma série que se chama Sustainable Destination, que é dedicada precisamente ao nosso Portugal, aos projetos maravilhosos na área do turismo que Portugal tem, cada vez mais, e que o mundo se deve render em absoluto. Estamos completamente de acordo. Sou também uma apaixonada pelo nosso país e o Empower Brands Channel também está aqui para mostrar este país nessa sua dimensão mais turística, mais gastronómica. É uma série fantástica. Já agora, fantástico. Conceição, fica aqui também a sugestão para verem no Empower Brands Channel.
Fantástico. Oh, Maria José, é tão bom. Isto passa sempre muito depressa. É muito bom e passa sempre muito depressa. Obrigada, obrigada, Conceição. Foi de facto maravilhoso contar consigo, contar com o seu contributo nesta reflexão sobre o que é viver e o que é crescer e nesta relação entre as organizações e o nosso próprio desenvolvimento pessoal e como é que as organizações nos podem ajudar e nós podemos ajudar as organizações. Oh, Maria José, se eu posso deixar uma recomendação para quem nos ouve, não deixem de crescer até ao último dia de vida, porque eu tenho 69, quase 70, e eu tenho tanto espaço para crescer e quero tanto crescer mais e quero tanto aprender e receber e dar, que vale a pena aproveitar a essência da vida e o privilégio de podermos estar vivos e com vontade de receber e de nos dar. Muito obrigada, Conceição. Quanto assim, já sabe, deve continuar a seguir-nos no Empower Brands Channel para aproveitar todos os nossos conteúdos originais. Obrigada pela preferência e fique bem.